Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu me esforço para quase que todos os dias aí gravar vídeos para tentar te ajudar como estudante, como um vestibulando de medicina, como um estudante de modo geral. Tem muito estudante de medicina que às vezes me dá um feedback sobre os vídeos, é muito interessante isso. Eu acabo focando mais no vestibulando de medicina, ou então pessoas que estão no momento de um ensino médio, de uma prova concorrida, mas os estudantes de medicina de vez em quando eles dão uns alôs por aqui. E eu fico muito feliz por isso, fico feliz pelo feedback e agradeço aqui publicamente a todos vocês que estão me acompanhando de alguma forma. Obrigado mesmo. Sem mais enrolação, o tema de hoje é sobre como as nossas relações pessoais influenciam o nosso processo de preparação e de alcance de um resultado concorrido, um resultado importante, um resultado tido como difícil, né, que é uma prova que você vai fazer. Enfim, como isso influencia direto ou indiretamente. Hoje eu quero focar mais na questão das relações familiares. Posso fazer relação pessoal no sentido de relacionamento com o namorado, namorada, relação com os irmãos, relação com familiares mais distantes, que tudo isso influencia de alguma forma. Mas hoje eu quero focar mais na relação dos pais. Então, a grande verdade é que eu estou fazendo isso justamente porque no começo da minha preparação eu tinha dificuldade de relação com os meus pais, justamente porque é um momento de pressão. É um momento de simplesmente você estar sendo testado de alguma forma e existe uma cobrança em cima de você nesse momento. E eu vivi isso meio que na flor da pele. Cheguei a passar por situações mesmo de conflitos familiares com os meus pais, principalmente ali, não tanto com o meu pai, mas com minha mãe. E falo hoje abertamente com vocês sobre isso porque foi uma coisa que fez muita diferença. E no começo eu não sabia como lidar. E eu vou dar exemplos para vocês de como é que era essa relação. Eu tava aqui estudando, né? Tava sentado na minha mesa, era uma mesa que tava bem aqui mais ou menos onde eu tô vendo, vocês não estão, mas tinha uma mesa ali, hoje não é mais uma mesa. E aí chega aquele momento onde simplesmente eu pego o fone de ouvido, passei uma sessão de 2 horas estudando, aí eu pego, coloco o fone de ouvido aqui, e aí é nesse exato momento que minha mãe abre a porta do quarto. Meu filho, você não tá estudando. Ou então simplesmente a hora que eu tento descansar, eu deito na minha cama e tudo mais, e aí é a hora que simplesmente a pessoa abre a porta, ou então bate na porta simplesmente para ver o que eu tô fazendo e tudo mais. Isso no começo me irritava muito. Deixa aqui nos comentários se tem alguma situação parecida. É muito interessante hoje falar um pouco mais disso. Deixa o teu exemplo aí também para eu saber como é que é a tua relação. E era muito chato também toda vez que eu estava chegando do pré-vestibular e tudo mais, e aquela cobrança de querer saber como foi hoje, e eu não enxergava aquilo, por mais que não fosse, né? Eu não enxergava aquilo como uma situação onde a pessoa realmente queria se importar comigo, queria saber como eu estava. Eu enxergava aquilo como uma cobrança, como uma pressão, cadê o resultado? E aí, cadê o resultado? Não vai passar? Não vai passar? E isso por muito tempo me deu uma angústia muito forte. O simples fato de eu estar próximo dos meus pais, no momento em que a gente tinha para estar em família, aquele momento era um momento de tensão, porque eles queriam saber de mim, eu não queria contar sobre isso, e era um ambiente muito chato para mim. Isso influenciou negativamente demais, porque uma mente que está estressada é uma mente que tem pensamentos muito dispersos, não consegue focar. E quando você está meio que estressado ou então angustiado com uma situação que está te incomodando, aquilo não sai com facilidade da tua mente. E isso acaba se transportando para o teu corpo, acaba se transportando na qualidade do teu sono, acaba se influenciando diretamente no como tu tá ativo e proativo e produtivo no teu dia a dia. E isso fez diferença demais para mim. Até que um dia, e essa é a primeira dica desse vídeo, até que um dia eu percebi que enquanto eu tivesse em embate com as pessoas que estavam investindo em mim, com as pessoas que queriam o meu bem, enquanto eu estivesse em embate com eles e não chegasse num denominador comum, eu seria prejudicado na minha preparação. E foi aí que eu sentei, expliquei o que eu vivia, expliquei o que eu sentia, mostrei para ele o meu lado da história, para ela, na verdade mais para minha mãe, que meu pai, ele não tinha tanto ele horário de pressão e tudo mais, e tentei explicar num sentido muito interessante, porque às vezes os nossos pais, eles não vivem aquilo que eles querem ensinar pra gente. Por exemplo, no meu caso, é muito comum que exista, por exemplo, na faculdade de medicina, filhos de médicos. Nesse caso, o pai, né, passou por um concurso concorrido, passou por uma prova concorrida, talvez ele saiba orientar alguma coisa ou outra. Mas quando os nossos pais, no caso a minha mãe e tudo mais, não tinham uma experiência específica com vestibular,
ficava muito difícil ter uma orientação correta. E eu não deixava claro isso para ela, que a pessoa que mais poderia me orientar tecnicamente seria uma pessoa que vivenciou aquilo de alguma forma. E ela poderia me orientar, poderia me ajudar, claro, me dando suporte, estrutura financeira, mas mais importante, me ajudar emocionalmente a manter uma estabilidade. Expliquei para ela também que simplesmente o momento que eu estava vivendo não era um momento fácil, um momento de pressão, um momento simplesmente de que você está ali nos holofotes, você tem essa sensação de que todo mundo está ali vigiando, está ali julgando em relação ao que você está fazendo. E isso por muito tempo foi um problema, mas no momento que eu sentei, comuniquei exatamente o que eu sentia. Comuniquei de forma onde as pessoas, os meus pais, né, e os familiares começaram a entender mais o que eu estava vivendo. A minha relação com minha mãe e meus pais melhorou demais em relação a esse momento. Isso fez uma completa diferença na minha preparação. Porque quando ela entrava no quarto, se é que ela entrava, porque ela sabia que o ato dela se interferir em certo momento seria prejudicial, ela entrava, por exemplo, para oferecer alguma comida, ou então ela entrava porque tinha alguma coisa mais urgente que precisava comunicar comigo, mas sempre ela entendia que a forma que ela falava influenciava muito. O que ela falava influenciava muito. E aí acabou que com o tempo eu fui me desprendendo, fui percebendo que é normal os pais quererem influenciarem, que eles querem o bem, e eu tinha dificuldade com isso. Eu fui crescendo como estudante, fui amadurecendo, e quando eu alinhei isso com eles, mostrei que nem sempre eu estava no momento do estudo, coincidia com a hora que eles queriam julgar e tudo mais, fui mais aberto, tive mais transparência em relação ao que eu estava vivendo, comecei a agradecer mais pela paciência que eles tiveram em investir em mim, para eu continuar persistindo, e tudo isso me fez uma diferença absurda para mim. Se você passa por algum tipo de situação assim, eu pincelei mais ou menos 5% do que é esse universo aqui para você, focando mais só na relação familiar com a questão dos pais e tocando num dos assuntos que fazem a diferença. Mas existe muita coisa sobre isso, existem relações com outras situações, relações, por exemplo, de relacionamento, né, amoroso, coisas do tipo, e também em relação com os irmãos, a influência que os irmãos têm, se você é um irmão mais velho, um mais novo, a influência que pessoas da tua família mais indiretamente têm também. Enfim, é um universo que vale a pena ser explorado. Falei sobre isso muito pouco aqui na Estação Medicina. Eu falei muito pouco aqui nessa aula para vocês, nesse vídeo do YouTube. E se você tiver interesse em saber mais sobre isso aí, se é um tema interessante, deixa teu comentário, porque eu estou muito empolgado em tentar te ajudar dessa forma também, porque fez diferença para mim e eu espero que também faça para você. Deixa teu feedback, o teu gostei, o teu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações. Quando vocês fazem isso, eu entendo que o conteúdo é interessante. E em 2020 agora, depois que finalizar o Desafio 365, que vai finalizar agora em janeiro, o formato das postagens do YouTube vai mudar. Eu vou voltar para a época que eu comecei o projeto. Serão menos vídeos, mais vídeos mais produzidos, mais didáticos, mais fluidos, que as pessoas assistem mais, enfim, para tentar impactar um número maior de pessoas. Eu fiz essa quantidade de vídeos, entreguei muito dos meus conteúdos aqui gratuitamente para impactar as pessoas. Então, como já tem todo esse conteúdo gravado, na quantidade, eu vou focar cada vez mais na qualidade para ficar mais didático, para as coisas fluírem mais, uns vídeos mais completos, mais, vamos dizer assim, atraentes e tudo mais, para as pessoas tirarem mais proveito, beleza? Um forte abraço, deixa tua dúvida, deixa teu comentário, tua sugestão de vídeo, tua questão específica, vai que vira um vídeo. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.